Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu reservei esse espaço pra gente conversar um pouco sobre o Leozinho, tá? Porque eu acho que ele tá merecendo esse debate. Acho que, não sei, depois do confronto contra o São Paulo, meio que uma chavinha virou ali no Leozinho. Foi um confronto muito simbólico, né? Acho que foi o primeiro jogo de âmbito nacional, de repercussão nacional, que o Leozinho ele conseguiu ter uma atuação de destaque, ter uma atuação de protagonismo e parece que ele tá mais confiante, parece que ele tá mais preparado para nos ajudar. Eu no último jogo acho que ele até entrou razoavelmente bem também. E aí a gente repensa, né? Se era um nome que a gente já estava quase contando como carta fora do baralho, será que agora não faz sentido a gente dar mais oportunidades ao Leozinho? Porque eu acho que o Atlético ele vive um momento de crise que a partir do momento que o jogador dá a resposta no campo, a gente tem que olhar para esse jogador e entender que ele precisa estar em campo. É mais ou menos isso, sim. O Leozinho, para mim, é um desses casos, sabe? O Atlético ele precisa ouvir o campo o mais rápido possível, precisa dar a resposta do cara que tá quente. No basquete se usa muito essa expressão, né? Eu vou escalar aqui o jogador que tá quente, eu vou escalar aqui o jogador que vive o melhor momento para ele poder entrar em campo e tentar fazer a diferença o mais rápido possível, que é exatamente isso que o Atlético precisa. De jogadores que façam a diferença o mais rápido possível. Eu acho que o momento aparentemente está sendo muito mais do Leozinho do que do Mendonça. Se você comparar o nível de atuação, o nível de impacto, o nível de influência dos dois, o Leozinho tá deixando um dos reforços mais caros da temporada para trás. E eu compreendo que o Leozinho ele é um jogador que ele tem uma questão muito clara, que é a falta de recomposição, a falta de jogo sem bola, e acho que prejudica muito o jogador de uma qualidade técnica muito acima da média. Mas assim, não é que o Luiz Fernando e Mendonça também sejam dois leões na recomposição e a gente tá sofrendo por causa do Leozinho, não. O Mendonça recompõe mal, o Luiz Fernando recompõe mal. Então, assim, tu chega no Leozinho e tu fala de forma, assim, expressa aí, dá uma ordem expressa. Meu camarada, você pode se tornar titular desse time. Começa a retornar, começa a voltar, começa a competir um pouco mais. Que a partir daí, a tendência é que você, pô, ganhe ainda mais espaço, a tendência é que você dê uma resposta ainda melhor, a tendência é que você seja um jogador ainda mais completo. Então, assim, eu, pô, tô. Não vou falar que eu tô empolgado com essa fase do Leozinho, mas é um momento que eu quero ver cada vez mais o Leozinho, porque eu acho que ele tá fazendo por merecer. A conta em relação ao Leozinho, ela é simples nesse sentido. Se ele não tivesse fazendo por merecer, eu estaria aqui dando porrada nele, criticando ele, como eu já fiz muitas vezes. E o Leozinho, ele é um cara que, nesse cenário que a gente tá encarando tantas e tantas e tantas vezes, de pegar um bloco fechado, de jogar de maneira mais retrancada, os adversários jogando de maneira mais retrancada com a gente, o Leozinho ele é muito importante pela capacidade de drible, pela capacidade de visão de jogo, volto a dizer, um jogador com uma capacidade técnica muito acima da média, mas o Leozinho ele é muito importante para desburocratizar o jogo do Atlético. O jogo do Atlético, nessa girada de um lado pro outro, pô, muitos passes, passes lentos. Ele precisa de jogadores que consigam mudar o ritmo da partida. Ele precisa de jogadores que consigam encarar um marcador, deixar o marcador para trás e abrir campo. Então, assim, eu acho que a gente tem dois jogadores que são muito mecanizados nos movimentos dele, ocupando a posição de lado de campo, que é o Luiz Fernando Mendonça. Ótimo, acho que o Luiz Fernando é um jogador que merece ser titular. Mas você ter esse contraponto, o cara de um contra um, você ter esse contraponto, o cara com a capacidade de quebrar linhas através do drible, da imprevisibilidade, que deixa o marcador sem saber para onde ele vai, cara, eu acho fundamental. Eu volto a dizer, talvez no desafio mais importante que a gente teve ao longo da temporada, que foi o confronto contra o São Paulo, o Leozinho mostrou isso, o jogo mudou a partir da entrada do Leozinho. E o Leozinho fez com que a vida do Enzo Dias fosse completamente, assim, completamente desconfigurada, podemos dizer. Completamente desconfigurada. Então, o que eu espero a partir de agora é, assim, é um Leozinho com mais espaço. O que eu espero a partir de agora é um Leozinho ganhando mais minutagem. Porque é um ponto que vem por dentro, sabe? Esse movimento do Leozinho jogando por dentro é muito interessante. O Leozinho tem muita capacidade de ser esse jogador atuando numa faixa central. Joga bem em espaço curto, tem poder de associação, tem certa visão de jogo.
No último jogo, participou de gol jogando por dentro. Participou de gol atuando mais numa faixa central, abrindo o corredor pro lateral. Quando vai por fora, volto a dizer, consegue abrir campo, consegue gerar situações. Então é um jogador versátil. E assim, principalmente jogando dentro de casa, o contraponto mais sério do Leozinho, que é o jogo sem bola, ele vem sendo um contraponto pouco impactante, porque o Atlético ele fica a maioria do tempo com a bola no campo do adversário. O Atlético, ele não tá sofrendo pela falta de recomposição dos pontos. O problema defensivo do Atlético, ele é outro. O problema defensivo do Atlético, assim, com todo respeito, o ponto é o último culpado. Óbvio que seria bom pressionar, óbvio que seria bom uma capacidade competitiva maior. Mas aí a gente começa a medir o que cada um vem entregando com bola, né? Eu acho que essa talvez seja a conta que a gente precisa fazer. E o Leozinho vem entregando muito mais com bola do que Mendonça, por exemplo. Aí a gente entra num preconceito, né? Existe um preconceito com o Leozinho. E não que seja um preconceito sem fundamento. É um preconceito que eu acredito que tenha fundamento, sim. Que é um jogador, cara, que a gente sabe. É um jogador que vem de outro esporte. É um jogador que vem de outra bagagem. É um jogador que vem de um cenário completamente diferente. Então o que isso acaba resultando ali pro Leozinho? Um processo de adaptação que é outro. E qualquer momento de oscilação do Leozinho, ainda mais num time que oscila tanto, a primeira coisa que vão falar é: mas é jogador de futsal. E não estão errados. É jogador de futsal. Ou foi jogador de futsal durante muito tempo e traz muita coisa do futsal. Mas o que a gente precisa entender é: a gente pode usar essa herança do Leozinho do futsal de maneira positiva, ainda mais no momento de instabilidade de peças que poderiam ser e deveriam assumir mais responsabilidades, deveriam ser protagonistas? Eu acho que sim. O drible do Leozinho é útil para desburocratizar o jogo. A capacidade de atuar em espaço curto do Leozinho pode ser um ponto de criatividade muito legal. A inconsequência do Leozinho, para um time que muitas vezes ele peca pelo excesso de ser um time muito burocrático. Pô, cara, então assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Acho que o que a gente tá vendo o crescimento do Leozinho não é à toa, e eu acho que a gente precisa apostar. E digo mais, queria reservar até um espaço pra falar sobre isso. O Isaac também. Não adianta você botar o Isaac e botar ele quase como de lateral esquerdo. O Isaac tá voltando de lesão e não teve um jogo com uma minutagem suficiente. Isaac e Leozinho, eles têm esse 1 contra 1 apurado. A gente tá com dificuldade de abrir campo, a gente tá com dificuldade de encontrar a solução. E assim, eu tô acreditando em coisas que eu não imaginei que eu ia acreditar. Au, Leozinho Futsal.